Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Esses dias atrás, o meu amigo Euler Lopes, tem um canal no YouTube também chamado Euler Lopes, ele me jogou num grupo chamado Tiroshi, ele criou um grupo chamado Tiroshi, e é uma coisa interessante. E aí eu cheguei e falei, mas Euler, o que está acontecendo aí? Eu não estou entendendo essa situação. Ele falou, não, Adolfo, é porque tem um cara dizendo que existe uma variante em Oséias 4:11 sobre a palavra tirosh lá no hebraico, que não bate, porque isso, porque aquilo. Aí eu falei, cara, tá, que comentário ele está se baseando, que artigo acadêmico, qual que é a análise do cara? Não, o cara não apresenta, você pede pro cara, o cara não apresenta, o cara não responde, o cara não faz nada. Tipo assim, só questiona, põe o questionamento e lá ele não mostra. Então assim, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Quando a gente vai fazer um estudo, alguma coisa, a gente tem que analisar a história do desenvolvimento daquele estudo. Por exemplo, o Arnaud Vilas, ele falou assim, Adolfo, eu estou estudando aqui a história da igreja, para falar sobre cristologia. Ele dá aula há mais de 40 anos, ele falou assim, não tem como você falar do desenvolvimento da cristologia se você não estudar os pais da igreja, como que eles viam o desenvolvimento da doutrina da Trindade, como surgiu isso, qual que foi o rolo com Ario, qual que foi o concílio de Nicéia. Não tem como você falar desses detalhes se você não conhecer essa parte da história. Por quê? Toda a problemática teológica que a gente tem hoje já tinha-se 2000 anos atrás, sem erro. Então tudo que você vai estudar, tudo que você vai descobrir, agora, você automaticamente já tem algum comentário publicado muito antes. Muito antes. É igual questionamento de ateu, cara. Questionamento de ateu, o ateuzinho tem um questionamento hoje, não faltando com respeito aos ateus, mas o ateu tem um questionamento hoje. Só que se você voltar em Tomás de Aquino, voltar na patrística, eles já tinham essa problemática e eles mesmos já refutaram isso 500, 600 anos antes. É só o cara de Tomás de Aquino. Entende? Então, quando você tem uma problemática, um estudo, uma análise, é só você olhar nos comentários anteriores, que com certeza você vai ter um questionamento. Então, assim, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o cara questionou sobre Oséias 4:11. Só que você não tem nenhum artigo, eu não conheço nenhum artigo acadêmico questionando sobre a palavra tirosh. Você não tem nenhuma variante na Bíblia Hebraica Estudartência. Você não tem variantes nas Septuagintas, que são umas 4 ou 5 versões utilizadas. Você não tem variantes. Não, mas o cara, porque não sei por que motivo, inventou que surge uma variante. 3.000 anos de manuscrito, de manuscritologia, 3.000 anos de história, de estudo. Ninguém comentou, mas um cara em 2018 descobriu isso. E não é só isso, o problema não é só isso. O problema é que essa metodologia está se alastrando para tudo. E a pessoa não tem uma abordagem acadêmica, ela não usa um comentário, ela descobre uma coisa da cabeça dela e ela tenta convencer todo mundo que é aquilo, mas você não tem nada na história de comentário bíblico moderno, comentário bíblico antigo, nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vou fazer uma análise aqui crítico-textual, mas pô, peraí, deixa eu dar uma olhada nessa variante aqui. O que é variante? Às vezes eu tenho que ir, para eu fazer um vídeo, para eu fazer uma afirmação, eu vou em 4, 5 Novos Testamentos gregos, 4, 5 aparatos críticos, vou no manuscrito, analiso o manuscrito. Quando eu vou fazer algum conceito gramatical, vou em 2, 3 gramáticas, 4, 5, eu utilizo 2 gramáticas possíveis, vou nos meus dicionários, para ver se a minha afirmação ela tem a plausibilidade. E ainda se eu tiver em dúvida, aí eu vou olhar nos meus interlineares e ver como que os especialistas trataram do assunto. Porque eu não sou especialista, eu sou um leigo interessado no assunto. Eu estou estudando, aprendendo e tenho que comer muito arroz com feijão. Mas aí você tem um cara que nem sabe hebraico direito, nem sabe crítica textual, nem sabe nada. E o cara, de repente, é o maior especialista da história. O cara sabe mais que todo mundo, ninguém nunca viu. E não é uma ofensa pessoal ao cara que acha que o Oséias 4:11 existe um erro de copista. Não é uma ofensa pessoal. Mas eu estou dizendo no sentido geral, você tem pessoas aí descobrindo cada coisa que ninguém nunca comentou antes. Nunca comentou antes. Nunca. É algo curioso. Então,
eu peço que vocês tomem cuidado com esse tipo de abordagem. Analisa, tem comentário bíblico. Ah, o cara está falando isso, mas o que esse comentário bíblico diz? Dá uma olhada o que o especialista de 1800 disse, o que o especialista de outro disse. Por exemplo, um dia o Euler, um amigo, né, o Euler Lopes, falou: Adolfo, tem um cara num grupo de WhatsApp aqui dizendo que foi achado Atos 29. Falei, quê? Atos 29. Quando? Atos 29. O cara tá falando que surgiu Atos 29, foi descoberto. Eu falei, rapaz, faz o seguinte, manda ele me mostrar esse Atos 29 aí, porque eu li nos manuais de crítica textual, li nos meus estudos, fiz as minhas análises. Pelo que eu tenho estudado até hoje, nunca ninguém comentou sobre Atos 29. E o cara no século 21 vem me falar do Atos 29. Eu falei, então mostra, fala ele mostrar a base. Não, porque ele ouviu de um cara que achou não sei o que, não sei das outras. Não, meu Deus, não é assim que funciona. Se tem o códex, então onde que esse códex está? Qual faculdade ele está? Onde que ele se encontra? Se você vai falar do Sinaítico, ele se encontra em Cambridge. 3 folhas dele se encontram em uma outra faculdade. O Vaticano se encontra no Vaticano. Então, mesmo que você não tenha acesso, você pode... você tem a confiabilidade de saber que está em algum lugar. Agora o cara fala de um Atos 29, você não sabe onde está, não se encontra. A mesma coisa ao dizerem que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Esse é um detalhe interessante. Por quê? Você tem citações de alguns pais da igreja afirmando que ele foi escrito primariamente em hebraico. Beleza? Isso eu não vou negar, a afirmativa é real. Você tem essa afirmativa, Eusébio de Cesareia, você tem várias pessoas afirmando. Ok? Beleza, você tem a afirmativa. Mas vamos lá. Pegue as cópias gregas. Você só tem um texto grego, com variantes textuais, mas um texto grego. Pegue as versões aramaicas, que são mais próximas do hebraico. Pegue as versões aramaicas. Você vai ter 5, 6, 7, 8 versões. Você tem várias versões da cópia aramaica. Você vai para os manuscritos hebraicos. Não existe manuscrito hebraico nenhum. Aí eu penso, tá, aí eu vou para outra versão. Vou para a versão copta, vou para a versão em latim. Eu percebo que existe um monte de versões. Um monte de versões. Só que as cópias gregas, apenas uma do Evangelho de Mateus. Então, a evidência me faz entender que o Evangelho de Mateus ele não foi escrito em hebraico ou aramaico, como alguns supõem, mas sim escrito em grego. Por quê? Porque você tem um texto grego, várias versões aramaicas, várias versões coptas, várias versões latinas de várias outras versões, mas apenas um texto grego unificado. Não, mas o pai da igreja afirmou, sim, concordo, o testemunho antigo, vamos respeitar o testemunho antigo nesse aspecto. Só que a evidência manuscritológica de manuscritos, ela diz exatamente o contrário. Outra coisa, se o Evangelho de Mateus fosse uma tradução do hebraico ou do aramaico, aí teríamos alguns detalhes que você não encontraríamos alguns detalhes em Mateus. Por exemplo, Emmanuel, Deus conosco. Você não encontraria essa expressão. Você encontraria, o Filho se chamará Deus conosco. Ponto. Você não teria lá, em hebraico, que colocaram na cruz em hebraico, aramaico, né, o Eli Sabactani, Deus meu, porque me desamparasse, uma citação de Mateus, de Salmos 22. Você não teria essa citação no aramaico. E depois traduzida é Deus conosco. Você não teria, você já teria a tradução, olha, Senhor meu, porque me desamparasse. Você não teria esse detalhe. Então, o texto foi escrito primariamente em grego, com um linguajar hebraico, sem problema algum, né, mas originalmente grego. Então essas evidências me levam a crer, faz com que os acadêmicos entendam que o Novo Testamento e o Evangelho de Mateus, principalmente, foram todos escritos em grego. Bom, então assim, temos a evidência, a análise, manuscritos, temos observações, detalhes, mas você tem pessoas que elas se apegam a um detalhe ou a outro e elas se esquecem do todo. Ou fazem afirmativas mas afirmativa muito doida. Que você não tem base de observação nenhuma acadêmica, nenhuma observação acadêmica. Podemos discordar academicamente em alguns pontos, mas você não tem nenhuma base para sustentar aquilo. O cara apresenta lá, mas eu tenho o Evangelho aos Hebreus aqui, olha aqui. Aí você vai olhar Peshitta do século V. Século V, Peshitta. E você tem um manuscrito grego muito mais antigo. Então é algo complicado. As pessoas elas não estão sabendo lidar com a maneira de pensar acadêmica, abordar os temas.
É complicado. Assim força a barra. Então, o meu pedido é, quando for fazer uma análise de algum assunto, de algum tema, observe o que disseram antes, observe se o que você disse tem alguma base ou alguma observação, pergunte para outras pessoas, o que você acha dessa observação? Oh, é isso aí. Olha, está na maioria dos manuscritos, está nos manuscritos mais antigos. Essa variante aqui, ela está batendo dentro da evidência interna. Mas, jogar fora toda uma tradição, só para dizer que você está certo, aí vai falar besteira e não vai ter reconhecimento de ninguém. Então assim, cuidado com pessoas que fazem afirmativas, mas não tem base nenhuma. Conhecimento é necessário. A questão tradicional ela é necessária. Buscar nos pais da igreja, eu já afirmei. Quando eles citam um verso, eu levo em consideração. Mas eles acreditavam nisso. Não, eu não me importo com a doutrina deles. Eu me importo com o verso que eles citam, da maneira que citam e como citam. E quando citam. E por que citam? Que aí serve para a reconstrução textual. Você tem pais da igreja do século II, século III, ali, muito próximos do original, mais antigos que os... Então, a gente dá para trabalhar isso aí. Né? Mas a gente se basear, porque tal cara da igreja, a Eusébio de Cesareia disse que Mateus 28, 19 é uma adição posterior, Eusébio de Cesareia, século IV. Beleza, mas você tem Tertuliano do segundo século que traz, você tem o Didaquê. Então a pessoa, para fazer a argumentação dela, ela tem que ficar omitindo informações ou não vendo. E quando é apresentada a informação, ela rejeita. Como diz o próprio Olavo de Carvalho, o Brasil é o único lugar do mundo em que a ignorância é tida como prova acadêmica. Não é bem isso que ele disse, mas é isso. Então, eu não conheço o Didaquê, eu não conheço isso, eu não conheço aquilo. E fica por isso mesmo. Não é assim. A gente tem que buscar um todo, a gente tem que buscar aprender, a gente tem que buscar compreender. Às vezes eu tenho uma visão limitada em um aspecto, você tem outra. E a gente vai aprendendo, a gente vai se construindo de um ponto ao outro. E cuidado com pessoas que fazem afirmativas que não existe base nenhuma anterior. O cara descobriu um negócio novo, beleza, mas qual que é a base para isso? Ninguém discutiu o assunto, complicado, né? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tentemos usar bases acadêmicas, metodologias acadêmicas, para não cometermos erros. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos.